Salve simpatia. É ruim falar salve simpatia, que aí os crentes não sabem o que fala, né? Você fala graça e paz, não fala amém, né? Fala salve simpatia, fala, o que a gente fala agora? Salve, né? Então, amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aê, muito bem. Gente, que alegria, hein? Nosso encontro é casa de Deus Pai. E nesse encontro, particularmente, me sinto fortalecido. Nesse encontro, particularmente, me sinto de ficar em pé. Porque encontro gente que gosta de ouvir como Paulão, encontro gente que gosta de ouvir como Baruque, encontro gente que faz parte da minha história como essa igreja, de um momento tão delicado que alguns de vocês vivenciaram comigo, e a gente vai conversar sobre estar em pé, citando também esse momento. Encontro o pastor Alonso, que é um professor, um referencial de intelectual batista dos nossos dias, gente que faz a gente se sentir em pé, faz a gente se sentir vivo, que dá um ânimo, uma motivação, e quando as coisas estão bem, parece que nós nos vemos mais em pé. É difícil rastrear na história eclesiástica, é difícil saber, por mais que eu pesquisasse, não consegui com precisão dizer qual foi o magistrado que afirmou que cada crente deve ser aquele que está de pé diante dos homens e de joelho diante de Deus. A frase é boa, o conceito é legal, mas o exercício é um pouco complexo, o exercício é um pouco difícil, porque diante dos homens, às vezes, a gente fica para baixo. Às vezes, diante dos homens, da situação, dos contextos, da política, dos arranjos sociais, da família e de tantas situações, a gente se sente esmagado, a gente se sente para baixo, a gente se sente deprimido. De alguma maneira, as coisas nos pressionam no sentido contrário. Eu ouvi uma vez na minha vida a voz de Deus. Algumas pessoas ficam chocadas quando eu digo isso. Algumas pessoas, elas acham estranho. Você é um pastor, você não ouve a voz de Deus. Não tem aquele negócio de você vai tomar um sorvete e Deus fala, não escolhe o de chocolate, escolhe o de morango. Tem uns irmãos que rolam um lance assim, eu acho bonito, acho poético, e não vim aqui para duvidar disso em hipótese alguma. Não, de maneira alguma. Eu vim apenas dizer para você a verdade da minha vida, de maneira particular, de maneira direcionada, de maneira audível. Eu ouvi uma vez na minha vida a voz de Deus. Foi no ônibus 312T, Largo da Concórdia. Eu não sei porque você está rindo, o assunto é muito sério, é a voz de Deus, gente. Não é assim, não. E sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim para mim: não permanecerás prostrado. Nossa, eu comecei a chorar, o povo teve que acudir, o cobrador me abanando, as vozinhas falando que é a pressão alta. É a única vez que eu ouvi. Eu sei, a palavra de Deus, claro. Eu sei, Deus capítulo 1 decora e você sabe também. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje Ele nos fala através de Jesus. É claro que Deus fala através da palavra, é claro que o pastor pregando traz para nós orientação, palavra de Deus. Mas eu estou falando outra coisa. Estou falando de uma voz no coração que você não sabe definir muito bem, mas que quando você ouve te pressiona, é uma voz no coração que você acha que você vai morrer. E essa voz que falou, não permanecerás prostrado, você está em pé, vinha diante de um contexto muito complexo, vinha de um período muito ruim que as coisas não se encaixavam. E depois que eu ouvi essa voz, sabe o que aconteceu na minha vida? Continuou dando errado coisa na vida. Eu tinha uma noiva e não casei com ela. Nossa, acabou o relacionamento e eu ficava lá deitado num puff, chorando, ouvindo a música do Vando. Chora coração, passarinho. É verdade.
Eu tinha uma empresa e deu errado. Eu fui procurar emprego uma vez na Pirelli e eu cheguei lá e tinha uma vaga para engenharia. E quando eu cheguei lá, eu já tinha saído da minha empresa e já tinha os negócios. Aí o cara da Pirelli falou assim, não, essa vaga aqui, você já foi diretor de empresa, essa vaga aqui é muito menos para você. E eu no pindaíba, eu falo, não, eu quero. Falou, não, isso aqui o nosso teste aqui de RH viu que você vai ter um descontentamento e você não é bom para você essa vaga. Tem coisas que até quando te elogiam dá errado. Você já imaginou? Verdade, gente. Nossa, fiquei prostrado. Eu preciso vir trazendo você para ver que a gente nem sempre nós estamos em pé para te ajudar a caminhar por um conceito bem complexo que eu quero transformar numa coisa fácil e a gente alinhar para aí depois eu falar para você 10 pontos. Nem parece uma mensagem batista, sermão batista, né, pastor? Que bala, são 3 pontos, mas eu vou pregar um sermão de 10 pontos hoje. Mas olha só, a gente, em 1999, uma empresa norte-americana começou a desenvolver um aplicativo, um software chamado Second Life. Era um esboço daquilo que hoje a gente chama de metaverso. Já tem até igreja no metaverso. Então, o Second Life era assim. Tinha até um pastor amigo meu que viria hoje, perdi o bullying, puxa vida, mas também não vou falar o nome. Ele tinha um perfil no Second Life. No Second Life ele andava com a sunguinha vermelha. Falava assim, na sua igreja você não prega de sunguinha vermelha. Porque o Second Life é isso, né? Era aquela vida que você criava para si e no imaginário ia desenvolvendo, fazendo aquisições, vivendo uma segunda vida. Uma vida no metaverso. O metaverso é assim, o metaverso você cria um avatar e esse avatar dá certo, faz as coisas, tem mobilidade, se relaciona com as pessoas. Aí o Baruch comprou um avatar também, você encontra o Baruch lá no metaverso. Nossa, legal, bate um papo, metaverso. Invenção que a gente intensificou com esse nosso mundo virtual. E que com este nosso mundo virtual, com as atividades ampliadas nos dias de pandemia, o trabalho em casa, as atividades, a maneira de estudar, muitas situações mudaram, ficamos mais familiarizados e ficamos mais prontos para o metaverso. Mas o metaverso não é uma coisa do século 21. O metaverso é uma coisa da Bíblia. E aqui eu vou precisar da sua total atenção para você não se perder, que se você perder esse momento, você perdeu a mensagem toda. Se o metaverso de agora sou um eu perfeito, criando situações que eu não consigo vivenciar por causa das minhas limitações, no mundo virtual, na verdade, essa coisa foi criada por Deus muito antes. E aí, observe o tempo verbal das afirmações bíblicas. O apóstolo Paulo fala aos irmãos de Éfeso, que Deus nos abençoou em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Observe, nós, todos quanto temos um compromisso com Cristo Jesus, nós já estamos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Nós, em Cristo Jesus, não experimentamos a morte. Nós, em Cristo Jesus, experimentamos uma comunhão plena com Deus a ponto de afirmarmos que nem altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós, em Cristo Jesus, observe, caminhe comigo, não seremos detidos pela morte. Nós, em Cristo Jesus, já temos vida eterna. Nós, em Cristo Jesus, temos vida plena e abundante. Nós já experimentamos um já, que os teólogos precisam pontuar, colocar uma vírgula e dizer: já
mas ainda não, porque todos nós aqui vamos morrer. Porque todos nós aqui não temos aquela vida plena, né? Fala a verdade. Todos nós aqui temos limitações. Todos nós aqui ainda vemos por espelho. Mas temos a certeza que veremos face a face. E esse é o ponto da mensagem que eu quero te trazer. Que em Cristo Jesus nós mas nós estamos aqui. Aqui. Segura, hein? Bolei esse negócio doido. Depois a gente testa para ver se funciona ou não. Depois você contesta. Aqui não me segue não, que galinha que segue pato morre afogado. Eu estou jogando ideia para você pegar e a gente vir conversando ao longo do período. Nós, aqui na Zona Leste de São Paulo, nós no Brasil, nós no planeta Terra, somos um metaverso de uma perfeição que já está pronta em Cristo Jesus desde a fundação do mundo. Aqui é sombra de lá. Ah, pastor, mas isso aí é platonismo. Isso aí o Platão falou, o mundo das ideias, o mundo da matéria, aqui é imperfeito. Não, estou falando de outra coisa. Porque se o Platão tinha a bacia das almas esperando para encarnar, se o Platão dizia que todas as coisas que a gente faz aqui são imperfeições, se o Platão falava de uma incompletude, de uma impossibilidade e de um corpo carnal que não tem contato com o espiritual, porque a matéria é falha, nós somos nós e continuaremos sendo nós, só que no abrir e fechar de olhos receberemos corpos transformados. Você entende que você continua sendo você? Você entende que não existe um você sem corpo? Você entende que Jesus, como disseram lá os pais apostólicos, lá no início da igreja, que nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que foi ressuscitado em carne, que teve inspeção do seu corpo para mostrar que sou eu mesmo, coloca o dedo aqui. Se você entender isso, se a gente caminhar nessa possibilidade de uma vida perfeita em Cristo, primeiro, nós vamos querer estar em Cristo, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Para além das imperfeições daqui, para além das limitações daqui. E aí a minha fala de estar em pé é para afirmar para você que lá atrás, quando eu estava no puff, encolhidinho, cantando Chora Coração, eu estava encolhido fisicamente aqui, mas estava em pé espiritualmente, porque havia uma força para reverter os quadros, havia uma presença do Espírito Santo para criar novas possibilidades, havia um chamado de Deus para que a leve e momentânea tribulação não viesse a me deter, porque ela é incomparável à glória que há de se manifestar em Cristo Jesus. Quando você se lembrar que o aqui é passageiro, mas que nós somos cidadãos eternos, quando você se lembrar que a prostração aqui nos deixa um pouco abatidos, mas não desanimados, nos deixa feridos, mas não nos detém, você vai lembrar que espiritualmente nós estamos em pé. E nessa crença, e nesse olhar, e nessa diferença que nós experimentamos, nós vamos então conseguir lidar com a realidade de que o em pé verdadeiro não é um em pé de performance, não é um em pé da aparência, não é um em pé que Mário Vargas Llosa vai chamar na sociedade do espetáculo, em pé performático, que eu estou em pé para selfie, que eu estou em pé apenas para criar uma imagem. Por quê? Porque o em pé daqui pode ser a mais pura ilusão, a ponto do apóstolo Paulo falar para os irmãos de Corinto, na sua primeira carta, que na verdade é a segunda, dizer assim: olha, se alguém pensa estar em pé, se alguém julga que está em pé por causa das coisas que vê aqui, cuide para que não caia. E nesse olhar, então, nesta percepção que nós temos, a gente olhando, a gente vai então conseguir caminhar para nós chegarmos em 2 Coríntios, capítulo
capítulo número 5, onde o Paulo afirma que nós andamos por fé e não por vista, nós precisamos dar um voo rasante e passar por 10 experiências, 10 olhares em 2 aos Coríntios. Não se desespere, são flashes, são olhares rápidos, não se desespere. Nós vamos sim cumprir o horário predeterminado para hoje, mas é fundamental você entender o cenário que compõe essa experiência, para que juntos a gente possa vibrar, juntos a gente possa orientar o pensamento, juntos a gente possa degustar desta vida com o olhar não de quem foge desta vida, mas de quem está em pé para fazer diferença nessa vida, iluminar essa vida, temperar essa vida e vivenciar cada uma das situações dessa vida na sua profundidade. Sim, são 10 tópicos. Falarei os 9 e no 10º tópico será tão forte que você ficará em pé. Eu tenho certeza disso. E nós, então, seremos impactados por esses tópicos. Quero dizer para você, em primeiro lugar, estamos vendo a realidade de que sim, nós estamos em pé, mas estar em pé não é sinônimo de tudo correr bem na nossa existência, nas nossas relações, nos nossos negócios. Por isso, no capítulo 1, versículo número 4, nós temos a repetição da palavra aflição. O apóstolo deixa claro que este mundo, assim como afirmou Jesus, tem imperfeições, tem situações que não se encaixam. É um mundo que nós teremos aflições, tribulações, pesos, desencontros, insatisfações. Mas isso não é vão. Nós estamos em pé, mesmo quando as situações nos são contrárias. E as situações que nos são contrárias são exatamente para provar que espiritualmente nós estamos em pé. Por isso, ele traz um conceito tão forte e tão bonito, dizendo assim, que as aflições que nós somos visitados por elas vêm seguidas de uma consolação. E a consolação que nós somos consolados nos colocam em contato com um eu todo especial que se transforma, se revela útil instrumento de Deus. Capítulo 1, o apóstolo Paulo fala assim, a gente está em pé. Não é sem aflição não, gente. É com aflição, mas na aflição nós somos consolados. E as consolações que nós recebemos, elas são um instrumento de Deus para que nós possamos consolar pessoas que passam as mesmas situações do que nós. Talvez você tenha ficado viúva na pandemia. Hoje, você ainda está num processo de luto, viúva ou viúvo. A dor da saudade ainda está presente, mas você já experimentou algo da parte de Deus que te habilita e te qualifica para falar com pessoas que passam por essa situação. Um dia, em Arthur Alvim, eu conversava com um irmão que tinha uma pequena metalúrgica e passava algumas dificuldades financeiras. E a fala daquele irmão tinha todos os sinais, fazia um mapa, todo um quadro de alguém que estava prestes a se suicidar. E aí eu contei para ele a minha história e como Deus reverteu o quadro e como Deus traçou um novo caminho. E aquilo que eu não poderia falar para ele, ou que se eu falasse apenas como um teórico, não faria tanto efeito na vida dele, porque eu vivenciei na prática, porque eu experimentei as consolações do Senhor e sofri, e no meio das consolações a boa mão do Senhor se manifestou, me deu propriedade para ajudar um irmão. Ao longo da caminhada, muita gente que passou pela vida da gente tomou fora. Muito da música popular mudou e não tinha mais música do Vando para o cara ficar na fossa. E aí, eu falei para ele, para ela, aquilo que eu passei. Sabe as situações que você está passando? As situações difíceis que muitas vezes você diz, eu não vou aguentar, não vou suportar, são matérias-primas de Deus e são provas
exatamente porque você está passando a dificuldade e está aqui, está comprovado que você segue sendo de Deus. Você segue como alguém com o qual Deus tem um plano. Você segue sendo munido de instrumentos que serão ferramentas, matéria-prima na mão do próprio Deus. A sua experiência, no meio da dificuldade, glorifica o nome do Senhor. E isso é sinal que você está em pé. Às vezes os pastores reclamam de igrejas difíceis. Continuar lá é sinal que você está em pé. E não murmurar é a melhor coisa a fazer, porque os murmuradores não entraram na terra prometida. Em segundo lugar, um destaque entre as 10 verdades que eu quero te falar é a verdade de que sim, nós estamos em pé diante dos homens, mas nem por isso nós somos especiais, queridinhos ou de alguma maneira pessoas que têm da parte de Deus uma predileção para conosco. Isso está presente em algumas falas, está presente em algumas teologias, está presente até no nosso imaginário. De repente, a gente canta assim: você é espelho que reflete... Me ajuda, gente, pelo amor de Deus. Então, é isso. Aí a gente acha que esse espelho que reflete a imagem do Senhor são os crentes. Você acha que o espelho que reflete a imagem do Senhor são aqueles que estão bonitinhos, cheirosinhos. Mas, na verdade, a imago Dei, a imagem de Deus, está presente na criação. E quando você andar, e eu que agora moro em Pindamonhangaba e venho para cá e os cenários me são estranhos, e quando eu vejo agora a Cracolândia dispersa e gente espalhada pelos mais diversos bairros de São Paulo, sabe o que eu tenho que pensar? Que ela é um espelho que reflete a imagem do Senhor e que aquela situação está embaçando aquela imagem, está descaracterizando aquela imagem. Senão a gente fica no nosso mundinho e a gente acha que o espelho que reflete a imagem do Senhor são os crentes. E não. O homem é a coroa da criação, então nós estamos em pé. Mas não é porque nós somos, de alguma maneira, os bonitinhos ou os queridinhos. Quando ele chega no finalzinho do capítulo 1 ainda, nos versos 21 e 22, ele traz para nós a realidade que sim, nós não somos os queridinhos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, como o que nos conduziu com sabedoria, dizendo: eu não mereço, mas eu tenho um lugar na casa, pelos méritos de Cristo Jesus, que nos acolheu, que nos amou, pelo amor de Deus Pai, que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho no nosso lugar, tocou o nosso coração, e nós respondemos esse chamado de amor, e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Não há palavras, não tem o que eu possa oferecer, mas tem em mim um coração disposto, um coração aberto, clamando a tua força e a tua misericórdia para o Senhor trabalhar. Sim, meu irmão e minha irmã, nós estamos em pé, porque Deus, em Cristo Jesus, tem um plano para fazer uma família. E o apóstolo João disse, no capítulo 1, versículo 12, todos quanto o receberam, tiveram o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Nós estamos em pé, porque a promessa do Senhor é fazer uma família, filhos e filhas, que glorificarão o seu nome e que, vivendo ao seu lado, estarão então reinando com Cristo para sempre. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Estamos em pé, irmãos, eu e você, por causa dos méritos de Cristo Jesus. Diz o verso 14 e 15 do capítulo número 2. Deus, em Cristo Jesus, nos conduz em triunfo, de glória em glória, de vitória em vitória, mesmo que algumas situações, aqui nisso que eu chamei para você hoje de metaverso, neste mundo de imperfeições, algumas situações não se encaixam, mas em Cristo Jesus,
há uma perfeição, em Cristo Jesus há uma condução, em Cristo Jesus há um destino para nós, em pé, diante dos homens, de joelhos diante de Deus, para obtermos vitórias, de joelhos diante de Deus para irmos além, de joelhos diante de Deus para continuarmos em pé e não sermos encontrados em falhas, para sermos encontrados servindo ao Senhor. Eu e você, em quinto lugar, temos, sim, esta verdade declarada nos versos 13 a 18 do capítulo número 3, de alguém que tem que estar em pé de maneira verdadeira, legítima e autêntica. O Paulo denuncia algo bastante peculiar que aconteceu no Antigo Testamento. De alguma maneira, quando Moisés descia de conversar com Deus, de alguma maneira, quando o Moisés tinha tido aquele momento mágico de fala com o Senhor, o rosto dele começava a brilhar. Eu sempre achei, no começo da minha jornada na igreja, que o Moisés colocava aquele véu no rosto para que ele não ofuscasse quem olhasse para ele. O cara ficou na presença de Deus, é um brilho celeste, enche a minha alma, a glória do céu, é coisa que virou até hino do cantor cristão, não é brincadeira não. Eu achava isso. Logo quando eu me converti, aí depois eu encontrei com Paulo falando, olha, o Moisés era uma farsa. O Moisés descia brilhando, só que aquele brilho lá, ele tipo ia apagando. Agora na Avenida São Miguel não tem mais vagalume, mas antigamente... Quem que é morador antigo aqui? Quem sabe o que é vagalume? Sabe? Sabe o que é vagalume? Não sabe, vocês são de apartamento. Seu filho chama Enzo, que eu tô ligado. O vagalume tem ali fósforo na sua composição e ali aquilo vai evanescendo, nem sei se a palavra é essa, depois vocês me socorrem aí. Vai perdendo o brilho. Pronto. Perdendo o brilho. E aconteceu isso. O Moisés estava na presença do Senhor e ali os fótons alteravam a composição físico-química. Da hora, hein? Física-química do Moisés que falou com Deus e ali ele descia brilhando. Mas eu falei, esse negócio tá brilhando menos. Eu vou colocar um véuzinho aqui, que aí ninguém vai ver que eu estou perdendo o brilho. Nossa, o negócio é forte, hein? O brilho tinha ido embora e o Moisés continuava botando banca. Não fale comigo que eu estou brilhando, hein? Moisés não falava isso, mas só para você entender a fala do apóstolo Paulo, dizendo que os judeus, eles continuavam com este brilho artificial, vivendo de questões que já tinham passado, vivendo de uma lei que já estava superada, e toda vez que eles leem a antiga aliança, é o mesmo que o véu estivesse cobrindo a mente, fazendo então com que fosse uma coisa performática, do clique, só para aprender na foto. Eu e você, nós estamos em pé, não no campo da aparência, não no campo de iludir as pessoas. E daqui a pouquinho, você já começou, eu já fiz as minhas, eu já fiz as minhas selfies, daqui a pouco eu vou alimentar as redes sociais, daqui a pouco você vai fazer uma selfie com barulho, falou, te vi lá, foi da hora, e aí você vai colocar uma quinta-feira na presença do Senhor. Não é? Mas foi ou foi véuzinho? Você está em pé mesmo ou é um em pé de aparência? Você está num evento ou está na presença do Senhor? Esse brilho aqui vai continuar quando você chegar em casa, porque quando você estiver em casa, e talvez o seu pai tenha tomado um tinguá quando saiu do serviço e ele já esteja alegrão, e você vai chegar lá e vai xingar ele de pinguço, e vai esquecer que tem que honrar o pai, a despeito do que o pai fale. E aí o seu brilho daqui não foi brilho lá. E você que esteve em casa e que teve um lugar na casa de Deus Pai e faz com que esse lugar seja tão especial para nós, não consegue levar esse lugar para onde você está.
como sal da terra, luz do mundo, gente que chega brilhando, brilhando mesmo em todo lugar. Nós, eu e você, estamos em pé, mas esse estar em pé só tem valor se for de verdade, se não for para enganar os outros, se não for no campo da aparência. Em sexto lugar, nós estamos em pé, mas com critérios. No final da década de 80, início da década de 90, eu participei de movimentos em São Paulo e eu não vou falar que movimentos são. Movimentos autênticos, legítimos, onde Deus falava de uma maneira linda, onde jovens se convertiam, onde o poder de Deus se manifestava, a multidão ficava quieta ouvindo um pregador pregando Jesus. Era lindo, era autêntico, era verdadeiro. Eu já vi milagres, já vi coisas lindas acontecendo. Porque Deus é esse, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não muda, irmãos, Deus continua. Mas de alguma maneira nós perdemos o pique, nós desaceleramos. De alguma maneira alguns líderes começaram a fazer umas palhaçadas. Alguns líderes começaram a fazer um comércio. E eu tenho um amigo no serviço de segurança e com empresa, falando de que tem mendigo contratado para fazer figuração em culto evangélico. O cara ganha 100 pau para levantar da cadeira de roda. Estamos em pé, mas precisa ser um em pé verdadeiro, legítimo, autêntico, porque o Paulo fala assim, estamos, mas não é qualquer custo. Nós não usamos de métodos vergonhosos e dissimulados. Nós não usamos de recursos para mexer com emocionalismo. Nós não fazemos intercâmbio com quem não é do nosso meio. Nós não terceirizamos. A igreja evangélica está entrando numa palhaçada de terceirizar o poder de Deus, a conversão do Espírito Santo, para uma agenda de costumes, como se o governo tivesse que fazer aquilo que a gente faz através da pregação do evangelho, através da conversão. Como se o governo colocando um grupo de pessoas ali boazinha está convertendo o país. Palhaçada! Só está colocando um band-aid num tumor. Se eu e você terceirizarmos aquilo que é para nós fazermos, se eu e você não andarmos por vista, olha, agora é bonito, lá no Planalto tem oração, e ver continuar a fome espalhada, gente tratada como lixo, os pobres que são tão preciosos a Deus, o Deus do pobre, do órfão e da viúva, sendo colocado em segundo plano. Se eu e você não entendermos isso, o que é precioso para Deus, que gente passando fome é mais precioso do que a sexualidade das pessoas, se isso não entrar na nossa cabeça, nós estaremos da mesma maneira, sem critério, mercandejando de alguma maneira, usando métodos dissimulados. É a expressão paulina. Eu e você, nós estamos em pé, dentro deste compromisso, deste olhar, desta fala que traz eu e você para uma vida de quem, não obstante as circunstâncias contrárias, está em pé em espírito, está em pé no homem interior. Não é que tem uma espiritosfera não, né, gente? Não é o desenho do Gasparzinho, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de um eu maior seu, que puxa você e que vai se estender para a eternidade. Deixa eu dar um exemplo prático para você. Em Atos, capítulo número 9, a partir do verso número 25, acontece uma conspiração contra o Paulo que estava pregando em Damasco. E ali os irmãos falam assim, Paulo, aqui tem um cesto. Fica encolhidinho, Paulo, dentro do cesto. Que nós, da Atlas Schindler de Jerusalém, nós aqui vamos fazer o elevador funcionar, nós vamos descer você pelo cesto, Paulo. E assim começou, os elevadores foram inventados lá na pregação de Paulo em Atos 9. Está lá o Paulo descendo encolhidinho, descendo no cesto. O Paulo está em pé? Não. Paulo está agachado no cesto.
Se você avançar para Atos, capítulo número 16, você vai encontrar o Paulo deitado numa cela. O Paulo encolhidinho dentro do cesto, dentro dele, ele estava em pé. Tem uma obra missionária para eu fazer. Agora eu encontrei Jesus. Tenho marchas para avançar. Agora sim eu sou um daqueles do caminho aos quais eu persegui. No capítulo número 16, o Paulo e o Silas estão na prisão. Na prisão. Paulo e Silas estão ali deitados, amarrados com o pé no tronco. E ali, tranquilões com o pé, a Bíblia diz que eles estão cantando. Fisicamente, ele esteve agachado no cesto, fisicamente, ele esteve deitado na cela, mas interiormente ele estava cantando, ele estava em pé. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai ter situações na vida que você estará num leito. Vai ter situação na vida que você estará de alguma maneira para baixo. Mas se por dentro você estiver em pé, todo recurso para reverter esse quadro está presente. Tudo do seu coração está pronto para o encontro com Deus. No ano 64, a situação apertou. O Paulo escreveu para o Timóteo e falou, agora azedou o pé do frango. Porque as outras vezes que eu fui preso em Roma, as vezes que eu fui preso em Éfeso, aquelas situações que aconteceram era assim, era uma prisão religiosa. Eram os judeus conspirando contra mim, mas agora mudou. Agora o negócio veio de cima, agora é o Nero. O Nero pôs fogo em Roma em 64. Das 14 províncias, dos 14, vamos chamar de bairro na nossa linguagem, né? Dos 14 bairros, 10 bairros queimaram, 4 ficaram intactos. E os 4 bairros que ficaram intactos eram onde moravam os crentes. Aí o Nero falou o seguinte, tá vendo por que não queimou? Porque esse incêndio aí foi o Paulo que riscou o pavio, é o Paulo que pôs fogo no negócio. E aí, essa última prisão do Paulo, na década de 60, foi uma prisão política. Não foi a prisão religiosa como era no caso dos fariseus. Agora a acusação vinha do imperador. Agora, todo o procedimento, todo aquele ritual que era típico para que um condenado chegasse às últimas instâncias, aquela marcha com o verdugo, com o carrasco, com aquele que empunhava a espada, aquele que levava um tronco e trazia e colocava ali no local do sacrifício, e ali o Paulo ajoelhado, naquele tronco com o pescoço à mostra. E ali o carrasco vem. E antes de tudo acontecesse, consta o registro bíblico da fala, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Consta o registro bíblico de um homem que, sabendo que ia morrer, fala, mano, eu tenho dúvida, ficar aqui é bom, mas estar com o Senhor é bom também. Alguém que tinha certeza que foi ao terceiro céu, alguém que vivenciou algo totalmente especial, totalmente diferenciado, e ali, de joelhos, prestes à morte, aquele homem está em pé diante de Deus, rendendo a sua alma. Assim como fez Jesus em pé, dizendo, mesmo estando crucificado, fiz a vontade do meu Pai, perdoa eles, Deus. Em pé é a postura de dignidade de quem não se vende nos valores do mundo. Em pé é a postura de dignidade de quem não recua dos seus propósitos e das suas convicções. Em pé é a posição daquele que não se deixa guiar, não deixa os seus sentimentos ser levados pelo sentimento dos outros. Enquanto os homens odiavam e gritavam, Jesus, desce daí. Jesus, que estava em pé diante de Deus, falou, Pai, muito obrigado. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. A dignidade de quem não se deixa vencer pelo ódio, que vence o ódio pelo amor. Não se deixa vencer o mundo, mas vence o mundo na força do amor que está em Deus. Eu e você temos essa loucura de estar agachado, mas estar em pé no cesto. De estar deitado, mas estar em pé na cela. De estar ajoelhado diante dos inimigos, mas está em pé. É isso. Por isso que ele fala de maneira tão bonita no capítulo 4. De todos os lados, somos pressionados por aflições. As situações azedam e ficam desfavoráveis. Ficamos
perplexos, mas não ficamos desesperados. As situações são contrárias, mas não produzem em nós sentimentos negativos. Nós, que estamos em pé pelos méritos de Cristo Jesus, somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas em hipótese alguma destruídos. Dá um rodo e eu caio em pé. Entendeu? Caio deitado, mas por dentro eu estou em pé. Você me derruba aqui, mas não me derruba aqui. Você me para de alguma maneira, distanciam os meus cultos, me distanciam do meu irmão, mas nós estamos juntos. Na oração, na live, no telefone, no WhatsApp, sei lá como. Nós não nos dispersamos, não nos separamos, não nos desanimamos, não esfriamos, não desistimos do nosso Deus. Ainda que aparentemente, fisicamente, relacionalmente, no olhar externo, neste mundo virtual, estamos em posições mais diversas. Que posição você está hoje? Ah, pastor, hoje eu estou em pé fisicamente, estou em pé espiritualmente. Mas pode ser que, pastor, eu estou meio inclinadão, estou me arrastando espiritualmente. Mas aqui, não. Fique em pé aonde importa, em pé no mundo verdadeiro. Caminhamos para o final, para a nossa conclusão. Lembrando que sim, nós estamos em pé. E porque nós estamos em pé, nós não podemos desfalecer. Capítulo 4, versículos 16 a 18, ele diz que nós não desistimos, nós não nos abalamos, porque nós sabemos que esta leve e momentânea, dizem algumas traduções, essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar à glória que será revelada em nós. Precisamos ficar em pé, não podemos desfalecer, para que nós então, estando em pé, juntos, podemos enfrentar as mais diversas situações da vida e inclusive a morte. Num acampamento que alguns de nós aqui estivemos juntos, eu compartilhei com vocês o tumor que foi identificado em mim. E foi muito linda a manifestação da igreja em oração, o cuidado de vocês. Um dos momentos mais fortes da minha vida foi no café da Ordem dos Pastores aqui da região leste, quando pastores amigos ali na Igreja Batista Canaã, eu vim para o café, eu já morava em Pindamonhangaba e vim para o café para falar, olha, vocês são meus amigos, eu vou passar por uma situação e talvez nós não nos vejamos mais, porque tem um tumor de 12 centímetros, do tamanho de uma laranja dentro de mim, e o meu médico falou que só existem 60 casos na medicina que falam sobre esse tipo de câncer. Nós tratávamos como um câncer. Mas o que eu quero falar para você, e que fez toda a diferença neste episódio, é que diante daquela situação, por algum motivo eu experimentei a paz que excede todo o entendimento. Por algum motivo. Eu não vim pedir para eles orarem para eu sarar. Eu vim falar, olha, vocês foram importantes na minha vida e minha jornada aqui foi especial por causa da presença de vocês. Eu estava pronto, irmãos. Estava feliz de encontrar com Jesus. Para não dizer que não tinha nada que me prendia, só tinha uma... Eu sei, eu sou um machista em desconstrução. Porque eu falei assim, a viúva vai ficar bem com a pensão. Com o seguro, se ela começar a somar os seguros, barato, tudo, eu estou valendo mais morto que vivo. Melhor nem falar. O meu filho é homem e ele vai ter que se virar também. O único assunto que me prendia, que falava assim, Jesus, se for possível, eu queria continuar por causa da Sofia que está ali. Queria levar a Sofia para o altar, queria batizar os meus filhos. Mas também, se não for, Jesus, olha, foi da hora a minha vida, obrigado. Foi da hora. Sei lá, às vezes Deus é meio do contra, porque eu orei assim, ele falou, então fica mais um pouco então, vai.
E eu estou aqui, estou feliz. Mas eu preciso que você entenda que a nossa condição de estar em pé, enquanto a gente está com a tenda deste corpo aqui, esse corpo só faz sentido se você estiver em pé diante de Deus, na certeza de encontrar com o Senhor. E nós, que estamos de pé diante dos homens, nós que estamos hoje de joelho diante de Deus, um dia experimentaremos uma grande reversão. É uma cena linda no livro de Atos. Uma cena nunca vista pelos antigos hebreus no Primeiro Testamento. A cena de Estevão morrendo. Uma morte cruenta, sangrenta e indescritível. Impossível de imaginar para qualquer um de nós civilizados. Quando Estevão imita Jesus dizendo: Senhor, não impute a eles o pecado. E quando Estevão fecha os olhos para essa vida e abre os olhos na eternidade, ele vê Jesus em pé para recebê-lo. E nós que ouvimos de Jesus a afirmação que um dia ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Somos gratos a ele que nos mantém em pé. Ficamos em pé de verdade, não na aparência. Ficamos de joelho para ficar em pé. E é o meu convite para você essa noite. Fique com Jesus para você ficar em pé, ainda que as situações temporárias te coloquem de joelho, porque um dia Ele estará em pé para te receber. E eu que falei para você que dos 10 itens, o 10º item colocaria você em pé. É porque o 10º item é a certeza no capítulo número 5, versículo número 10, de que nós seremos recebidos pelo Senhor em pé. Ele nos dirá: vinde benditos do meu Pai. Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal do Senhor. E pelos méritos de Cristo Jesus, nós seremos premiados. Fique em pé, para que você viva, compartilhe e vivencie essa realidade que Ele nos colocou em pé e um dia em pé nos receberá. Que Deus te abençoe. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado por essa noite tão rica de significados. Depois de um tempo de isolamento, encontrar os meus irmãos, vivenciar a grandeza desta noite, fortalece o homem interior, faz com que a gente fique fisicamente em pé com mais vigor e mais força, mas também espiritualmente, sabendo que nós somos o teu corpo. Soberano de Israel, em nome de Jesus, pode ser que aqui entre nós tenha gente se arrastando. Pode ser que aqui entre nós tenha gente cansado, sentado à beira do caminho. Pode ser que aqui entre nós tenha gente até que está se sentindo de joelhos diante de uma cepa, esperando que a espada desça sobre o seu pescoço. Pai de amor e de bondade, renova as forças, coloca em pé. Faz com que as consciências estejam plenas de que este mundo é sombra daquilo que nós viveremos,
que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com aquilo que está reservado para nós em Cristo Jesus, de que a verdade, de que as situações que nós passamos, que nos colocam muitas vezes prostrados, elas são apenas temporárias, elas têm um propósito, porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor. Eu sei que todos que têm um compromisso com o Senhor estão espiritualmente em pé nos lugares celestiais, mas nesta noite eu venho pedir a Ti força dos altos céus, alegria do Senhor que é a nossa força, vigor renovado, transformação, um sopro vindo de Ti que anime, desperte e coloque para frente o Teu povo, em o nome de Jesus e para a glória do Teu nome, homens e mulheres de pé, diante do mundo, de joelhos, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.